Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um método que se chama Tadie Jin Fa. O que significa Tadie Jin Fa? Tadie Jin Fa significa grande conexão dos canais e colaterais. Qual que é o objetivo dessa técnica? Grande conexão dos canais e colaterais. É restabelecer o fluxo do Qi e do sangue nos canais e colaterais. Na medicina praticada na China, para não repetir medicina chinesa, quer dizer, a medicina chinesa na China, ela tem como canais e colaterais o Taiyan, o Shaoyan, o Yanmin, o Taiyin, o Jueyin e o Taiyin, Então, 6 canais. Dos 6 canais, os principais são os canais da perna. Então, por exemplo, no Jueyin tem fígado e pericárdio. Qual que é o principal? É o fígado. O canal da perna é o canal principal. Por que tem essa relação de canais principais? Por exemplo, no clássico de acupuntura e moxa, fala assim, o Qi defensivo circula pelo Taiyan, principalmente na bexiga, pelo Yangmin, principalmente no estômago, e pelo Shaoyan, principalmente na vesícula biliar. Porque esses canais, eles têm ligação com a energia da Terra, que é a energia Yin. Mas aí a energia Yang, ela não é importante? Ela é importante. Contudo, nós já absorvemos energia Yang pela respiração. Então, o efeito de absorção de energia Yang pelos canais da mão é menos importante, é menos intensa do que a energia absorvida pelos canais das pernas. E também porque os órgãos que têm relação com esses canais, eles possuem maior atividade fisiológica no organismo. Por exemplo, a gente respira, mas quem faz a inspiração é o rim, Então, quem puxa energia para baixo é o rim. A gente forma o sangue misturando os alimentos com o oxigênio, mas quem leva a energia dos alimentos até o pulmão é o baço. O coração bate, mas quem não deixa o coração explodir, quem não deixa o fogo flamejar, são os rins. Então, quer dizer, o Yin, os canais que estão na perna, eles possuem uma atividade fisiológica mais intensa, Então, por isso que tem essa referência. E essa técnica, ela pode ser usada para depressão, demência, insônia, epilepsia e também para sequelas de derrame, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, miastenia graves. E por que eu resolvi fazer uma live sobre essa técnica? Muitas pessoas perguntaram se no nosso curso de acupuntura e neurologia eu ia falar só de Shinao Kaichao. E não. No curso nós vamos falar sobre várias técnicas de medicina chinesa para o tratamento de doenças neurológicas. Todas as doenças neurológicas serão abordadas nesse curso. E o Tadie Jin Fa é um dos métodos que serão abordados. A prática do método é simples. Ela usa os pontos Qin, os pontos de extremidade dos canais, e o objetivo dela é extrair energia Yin do Yang ou Yang do Yin. Então, o que acontece? Eu vou falar aqui de uma situação que eu tenho muita experiência, que foi o primeiro caso de doença neurológica que eu peguei na minha vida. Isso aconteceu em São Paulo,
em 2007. Eu fui lá dar uma aula na Ebramec. Na época eu era professor do curso de pós-graduação em fitoterapia chinesa da Ebramec. E o meu pai tinha um amigo acupunturista lá que tinha uma conhecida que sofria de miastenia graves. Para quem não sabe, a miastenia graves é uma doença neurológica autoimune. Então, a paciente estava sofrendo de miastenia graves, estava tendo perda de motricidade, perda das funções dos órgãos internos, atrofia de traqueia, dificuldade de fala, dificuldade de mexer os olhos, e estava começando a ter a marcha deformada. E na medicina ocidental, naquela época, não havia um tratamento eficiente, um tratamento que pudesse manter a qualidade de vida do paciente, e essa doença leva à morte. O paciente perde a capacidade de deglutir e morre por inanição e, consequentemente, por falência múltipla dos órgãos. E aí, como ela já não deglutia, ele me indicou, eu comecei a tratá-la com fitoterapia chinesa. Então eu fazia uma fórmula em mel para ela e comecei a usar essa técnica para reabilitar. No que consiste a técnica? Usar os pontos Ting, dependendo do quadro do paciente, começar pelo lado Yang, nos canais Yang, ou pelo lado Yin, nos canais Yin. Então ela é mulher, eu vou citar o caso dela primeiro. Com a acupuntura, eu comecei, como ela tinha língua pálida, muito úmida, com saburra branca, gordurosa, eu vi que ela tinha muita umidade, que estava virando mucosidade no corpo dela. E eu queria extrair energia Yang dessa umidade. Vamos lá. Qual que é o aspecto fisiológico de umidade, né? Nessa condição, que vai para a cabeça, que vai para os músculos, que o paciente vai ficar edemaciado, que o paciente vai perder massa muscular, vai ficar com o corpo pesado, perda de controle motor, né? Qual que é a característica disso? O baço é o órgão que produz umidade, né? Nos 5 elementos, umidade tem relação com o baço. O baço produz a umidade, mas ela não circula. Então ele não tem deficiência de produção. Ele tem deficiência de circulação. Então é uma ineficiência, né? É uma deficiência porque ele não faz a atividade funcional completa. Essa umidade, como o baço e o estômago tem relação com a musculatura, né? Com manutenção de massa muscular, a umidade começa a acumular nos canais tendinomusculares. Na medicina ocidental, essa doença autoimune ataca a placa motora. Então, o que significa isso? Significa que o neurônio motor primário, que se encontra na cabeça, e o neurônio motor, que é chamado de segundo neurônio, que se encontra na medula, não tem lesão nenhuma. O paciente consegue programar o movimento, né? Ele consegue visualizar o movimento. Vamos supor, vou coçar minha testa, né? O meu cérebro está programando esse movimento e a minha mão vem e obedece e coça a testa, né? O paciente de miastenia, ele consegue fazer isso. Só que quando o impulso chega na placa motora, ele não é passado para o músculo, então o músculo não funciona, né? Então, é isso que acontece. Bom, e aí, como é que eu tratei essa moça? Eu comecei pelos canais Yang, no lado Yang, a partir da perna. Então, os pontos são na sequência dos canais Yang. Eu usei
bexiga 67, então fiz um agulhamento no bexiga 67 e depois no R1. Estimulei, fiz o TETI, tirei a agulha. Vocês, se vocês já conhecerem o paciente, se for um paciente já antigo, que sofreu derrame ou que sofreu uma dessas patologias que eu falei, você pode usar a mesma agulha a cada 2 pontos, então são 24 pontos, eu usei 12 agulhas. Depois eu fui no canal da mão, do lado esquerdo, pericárdio 9, triplo aquecedor 1. Em seguida, vesícula biliar 44, fígado 1, pulmão 11, intestino grosso 1, estômago 45, baço pâncreas 1, coração 9, intestino delgado 1, percorrendo assim os 12 meridianos. Coloca a agulha, faz o TETI, puxa a agulha para fora. Coloca no outro ponto, faz o TETI, puxa a agulha para fora. Precisa deixar a agulha? Não precisa. Precisa fazer um estímulo mais forte? Precisa que o paciente tenha um espasmo? Não precisa. Por que não precisa? Porque o objetivo da técnica é dispersar a energia do meridiano. A gente sabe que o ponto Jin, ou ponto Ting, como muitos chamam, o ponto nascente, é o que traz energia externa para os canais. Então, são os pontos nascentes. A gente vai desbloquear esse fluxo energético. Tá? Então, o objetivo da técnica é esse. E aí, eu fiz a aplicação nela, ensinei para o meu colega, para o rapaz que conhecia ela, e ele tratou ela 3 vezes por semana. Como eu não morava em São Paulo, eu ia para São Paulo a cada 20 dias, a 20 dias eu atendia ela novamente, levava uma fórmula diferente. Em 6 meses de tratamento, ela voltou a andar normalmente. Com 1 ano de tratamento, ela já tinha recuperado totalmente a motricidade e a deglutição. Então, foi necessário 1 ano de tratamento e a paciente passou a ter uma vida normal. Um outro caso de um paciente que teve esclerose múltipla, eu tratei extraindo o Yin do Yang. Então, eu comecei pelos canais Yin na mão. Então, nesse rapaz, eu usei pulmão 11, intestino grosso 1, estômago 45, baço pâncreas 1, coração 9, intestino delgado 1, bexiga 67, R1, pericárdio 9, TA1, vesícula biliar 44, fígado 1. Por que quando eu preciso extrair o Yin do Yang, eu começo pelo canal do pulmão? Porque o trajeto da energia Yin, da energia interna, nutritiva, começa a partir do momento que a gente forma sangue no aquecedor superior. A energia nutritiva, a energia Yin, a energia metabólica, ela corre pelo sangue, ela se espalha no corpo pelo sangue. Por isso que, às vezes, uma doença como câncer, por exemplo, a medicina chinesa ela simplifica muito. No sentido de que o médico fala assim, olha, você tem um tumor, a célula é maligna, essa célula ela tem uma hiperfunção, e aí ela sente necessidade de nutrição constante, disputa nutrição com outras células e acaba matando elas por isso. Na medicina chinesa, o aspecto visual é, se a célula precisa de nutriente, quem carrega nutriente até ela? É o sangue.
né? Por isso que um dos aspectos de câncer é calor tóxico no sangue, tá? Então, a gente começa pelo pulmão, porque o Ti dos alimentos misturado com o Ti do tórax, com o Ti da respiração, com o oxigênio, vai formar a nutrição que será espalhada pelo corpo através do sangue. E por que a gente termina com o F1? Né? Qual que é a necessidade disso? A necessidade de terminar com o F1 é você trazer a energia interna do Juan, do fígado, de volta ao pulmão. Então você está fazendo o quê? Restabelecendo fluxo energético. Começa o trajeto no pulmão, como a gente conhece o relógio biológico, termina no fígado, o canal do fígado volta para o canal do pulmão. Então o objetivo é esse, né? Quando se precisa extrair Yanduin, o objetivo é esse. Esse rapaz, ele precisou apenas de 6 meses de tratamento, não foi usada fitoterapia, ele tinha 35 anos, já tinha sido atleta, né, fazia atividade física, então ele tinha o corpo bem robusto. Quando eu comecei a atender ele, ele estava diagnosticado com a esclerose múltipla há 1 ano, então eu comecei o tratamento imediatamente. De 15 em 15 dias eu atendi esse paciente e, por causa disso, ele melhorou rápido, né? Ele teve efeitos muito positivos. Sobre a questão do paciente neurológico, né? Quando o paciente pergunta, quando o familiar pergunta, o meu parente vai ficar bom, o meu filho vai ficar bom, o meu pai vai ficar bom, o meu marido vai ficar bom, eu costumo dizer que a melhora ela está agregada ao tratamento. Por quê? Porque na medicina ocidental, muitas destas patologias são condenadas com a morte, né? A medicina ocidental não tem um tratamento eficiente que fala assim, o paciente com esclerose lateral amiotrófica consegue viver mais 20 anos, né, no caso de um idoso, mais 10 anos, mais 15 anos, isso não acontece, infelizmente. Então, o que eu falo para o paciente? Quanto maior a intensidade do tratamento, mais rápido você melhora. Sobre essa condição, né, de tempo de tratamento, de constância, e o paciente fala, mas por que eu preciso fazer tanta sessão de acupuntura? Porque, além da doença, a gente tem um fator agravante que é a perda de vitalidade, né? Todo dia a gente envelhece, né? Hoje vocês estão me vendo com 4 rugas na testa, daqui 2 anos vou ter 8, 10, quer dizer, é o processo natural de envelhecimento. E o objetivo da técnica é parar a progressão da doença e reverter a progressão da doença até o ponto máximo do paciente ter uma qualidade de vida independente. Então, esse vai ser o objetivo do tratamento. Pacientes que não gostam de agulha, quais estímulos podem ser usados? Se o paciente não gosta da inserção de agulha, mas ele não se incomoda com a massagem, pode ser usada um apalpador ou uma caneta Bic para fazer estímulo nos pontos. Então, por exemplo, quando o paciente tem um derrame, que nesse derrame ele tem perda de mobilidade, mas ele não tem perda de sensibilidade, né? A pessoa ainda sente dor, sente toque, sente calor, sente frio, você pode usar uma caneta, segura a mão, segura o pé firme e pressiona até provocar um pequeno incômodo nas extremidades. Se o paciente não gosta de nenhum tipo de objeto estimulando o corpo dele, pode-se usar moxa. Então, o macete é usar a
aquela moxa palito, aquela que parece uma cigarrete, acende a moxa, chega bem próximo do ponto e tira para fora. Como eu falei, né, estabiliza o membro do paciente para ele não ter nenhum movimento que possa, nenhum estiramento que possa fazer ele queimar, né, que faça ele queimar. Então, estimula o ponto, chega a moxa o mais próximo possível e tira. Essa moxa é chamada na medicina chinesa de bico de pássaro, né? Então, como são pontos de extremidade, vou usar aqui o exemplo do intestino grosso, chega a moxa bem próxima, vai com a moxa, puxa, chega, tira. Não encosta para não queimar, tá? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Querem perguntar alguma coisa? Bom, se ninguém quer perguntar nada, então eu vou encerrar essa live. Eu queria fazer essa apresentação dessa técnica para vocês, porque eu estou usando ela com alguns pacientes e eu estou tendo resultados muito bons, né? Uma técnica simples, eficiente, o paciente fica feliz porque ele consegue perceber melhora de resultado e o mais importante, como eu falei, né, tentar retardar o avanço da doença. Essas doenças neurológicas que evoluem muito rápido, principalmente por paciente perder a capacidade de se movimentar, elas têm um agravante psicológico muito grande. Então, se você tira dor, se o paciente volta a sentir calor, se o paciente perde a sensação de peso nos membros, se ele volta a sentir carinho, né? Sentir o tato, sentir o toque, isso ajuda a aliviar a mente, né? Ajuda a melhorar o estado psicológico. E melhorando o estado psicológico, o paciente dorme melhor, alimenta melhor, ganha, né? Recupera a vontade de viver, e isso é muito importante, tá? Eu vou deixar a live salva. Eu gostaria que vocês comentassem depois ou mandassem uma mensagem caso tenha alguma dúvida. E eu deixo aqui mais uma vez o convite para o curso de acupuntura e neurologia. Vai acontecer, ele vai estar disponível no dia 3 de outubro e eu vou ensinar o tratamento de doenças neurológicas com acupuntura e fitoterapia chinesa. Um abraço e até semana que vem.